Durante sessão da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, os deputados Eduardo Bolsonaro, Marcel Van Hatten e Luiz Felipe de Orleans e Bragança fizeram uma forte defesa da democracia ao rebater um parlamentar de esquerda que se opôs a uma moção de repúdio à perseguição política e a atos de violência física contra opositores na Venezuela. O deputado Eduardo Bolsonaro apresentou a proposta da moção de autoria do deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança e explicou: isso não é apenas uma moção simbólica, mas também diz muito sobre o que queremos para o nosso país. O deputado explicou que o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, seguindo o exemplo do ditador da Nicarágua, prendeu os candidatos que poderiam ter chances na eleição. Eduardo Bolsonaro mostrou outros exemplos de coação de eleitores e outras práticas espúrias das eleições venezuelanas e lembrou que a Venezuela é uma ditadura reconhecida. O deputado explicou que as instituições como Suprema Corte e Congresso foram cooptadas pelo regime venezuelano, assim como a imprensa. Ele explicou: é a nova maneira que essa esquerda radical encontrou de se perpetuar no poder. O deputado esquerdista Flávio Nogueira, então, se manifestou contra a moção de repúdio, afirmando que a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional não deveria tratar de temas internacionais e sim de questões brasileiras. O deputado disse: embora haja, sim, direitos humanos sendo violados lá, deveríamos tratar de problemas mais daqui, da nossa defesa nacional, que tanto é mais interessante do que um caso isolado de outra qualquer república. O deputado Marcel Van Hatten lembrou: esta é a Comissão de Relações Exteriores e é aqui que se discute a relação do Brasil com outros países e a situação em outros países que impacta na situação brasileira. O deputado apontou que o deputado petista preferiria evitar o tema da violação de direitos humanos na Venezuela, dizendo: ele quer evitar tratar desse assunto porque ele expõe de uma forma muito didática exatamente o que o PT quer para o Brasil e o que o PT está fazendo já no Brasil. Van Hatten prosseguiu explicando que a comparação feita por Nogueira com o Supremo brasileiro demonstra como o PT está, por meio do aparelhamento das instituições, inclusive da Polícia Federal, querendo impor a sua narrativa. O deputado prosseguiu: a intenção é, por meio da falta de discussão sobre o que acontece em outros países, acobertar o que está acontecendo aqui no Brasil e qual é o projeto de poder autoritário e totalitário do PT. Projeto de poder, projeto ganancioso, projeto baseado apenas na inveja daqueles que trabalham e produzem. Porque é assim que todo regime comunista se instalou em todos os países do mundo. Comunismo, socialismo, fascismo, as farinhas do mesmo saco dos totalitarismos. O deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, então, lembrou que a defesa dos direitos humanos independe de ideologia. O deputado disse: defendemos eleições livres, defendemos que não ocorra perseguição política, que os outros países com os quais formamos parcerias, não só econômicas, mas também políticas e sociais, tenham a mesma visão de sistema que nós. Não podemos observar passivamente como um país que se propõe a ser um Estado de direito exemplar para a região, observar passivamente uma ditadura exercer os seus ditames e a sua tirania. Luiz Felipe explicou: defendemos a liberdade política que está sendo cerceada da dona Maria Corina, que vem com uma proposta de oposição válida. É um ato descabido de um tirano que já deveria ter passado a bola pelo sistema mais aberto, mas que insiste em manter o seu poder carcomido, corrupto, visivelmente maculando toda a região da América Latina com uma ditadura. É para isso que nós servimos, para fazer o contraponto a esse tipo de governo.
No Brasil, a ditadura da toga segue firme. O país tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 32 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há mais de 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Aqui trata-se de um requerimento, né, do deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança para aprovar, no âmbito dessa comissão, a moção de repúdio à perseguição política e atos de violência física contra Maria Corina Machado na Venezuela, né? Isso aqui não é apenas uma moção simbólica, mas também diz muito para aquilo que nós queremos para o nosso país, né? O Maduro está tão confortável em concorrer à reeleição, que não sei já se vai ser a 3ª ou a 4ª, mas que ele colocou lá até o voto impresso, porque ele copiou o exemplo da Nicarágua, né? Ele prendeu todos aqueles possíveis candidatos de oposição que poderiam batê-lo, não só a Maria Corina Machado, mas também como Capriles, dentre outros. Então ele está concorrendo lá com, na verdade, são pseudo-opositores, são pessoas que não são conhecidas e certamente não têm capacidade para vencê-lo eleitoralmente. Isso imaginando que na Venezuela nós venhamos a ter eleições limpas e transparentes com observadores internacionais, que eu acho difícil que isso ocorra, porque é muito comum lá as denúncias onde não há sigilo do voto, onde as milícias de Maduro pegam as pessoas dentro das suas casas para obrigá-las a votar, ou condicionam o recebimento de até alimento para que as pessoas votem Maduro e sigam recebendo, né? É aquele que ficou conhecido como Tarjeta de la Pátria, o cartão alimentação. E nesse ponto, né, para finalizar, presidente, eu acho muito importante aqui ressaltar aquilo que o deputado Gustavo Gayer vem falando. A Venezuela é uma ditadura ou é uma democracia? É óbvio que nós sabemos que é uma ditadura, na verdade até uma narcoditadura, visto que seu braço direito, Diosdado Cabello, é dono do maior cartel de drogas da Venezuela, o Cartel dos Soles, que inunda o México e os Estados Unidos com drogas. E lá você tem Supremo Tribunal Federal, você tem Congresso, você tem imprensa, mas tudo é cooptado pelo regime. Então é a nova maneira que essa esquerda radical encontrou de se perpetuar no poder. Nós não podemos fazer igual ao PT, que parabenizou a reeleição de Ortega na Nicarágua e depois pegou tão mal que eles deletaram o post deles, porque Ortega, na verdade, ele prendeu 7 opositores políticos logo antes da eleição. Então, eu faço aqui esses votos para que isso seja repudiado na Venezuela e que não seja copiado no Brasil. A gente está aqui em tempo recorde vendo Bolsonaro inelegível, inicialmente por um encontro com embaixadores e agora, né, quase 2 anos após a saída de Bolsonaro do poder, ele ainda é assunto, inclusive dentro das reuniões ministeriais do presidente Lula. Então, dessa maneira, eu peço aos colegas o apoio nessa moção de repúdio contra a narcoditadura de Nicolás Maduro. Senhor presidente, em discussão, requerimento. Posso falar? Escrito.
Senhor presidente, discussão do requerimento. Eu estou vendo cada vez mais essa comissão parece tratar-se de um acordo internacional de direitos humanos, que só se trata de problemas de outros países. Quando nós temos aqui problemas gritantes, como a intentona de 8 de janeiro. Para quê? Mal e violência contra as liberdades, contra o regime democrático, que nós estamos aí vendo todo dia o Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal, inquirindo e investigando atos tão brutais contra a democracia brasileira. Aí nós estamos preocupando, em vez de prender aqueles que fizeram atos condenáveis à nossa democracia, nós estamos aqui tratando de uma violência individual de uma pessoa, embora haja sim direitos humanos lá sendo, portanto, violados, mas vamos tratar de problemas mais daqui, da nossa defesa nacional, que tanto é mais interessante do que um caso isolado em outra qualquer república deste mundo. Obrigado, deputado Flávio Nogueira. Próximo inscrito para discutir o requerimento, o deputado Marcel Van Hatten. É interessante, senhor presidente, que esta é a Comissão de Relações Exteriores. E é aqui que se discute a relação do Brasil com outros países e a situação em outros países, que impacta na situação brasileira. Mas por que o deputado Flávio Nogueira, que se manifestou há pouco, prefere evitar esse tema? Evitar o tema da violação dos direitos humanos da Venezuela, de Nicolás Maduro, do ditador reconhecido internacionalmente como tal, do chefe da democracia relativa, como foi definido o regime da Venezuela, que é de exceção ditatorial, por Luiz Inácio Lula da Silva. Ele quer evitar tratar desse assunto porque ele expõe de uma forma muito didática exatamente o que o PT quer para o Brasil e o que o PT está fazendo já no Brasil. O paralelo que o próprio deputado traz com as ações ilegais e inconstitucionais do Supremo Tribunal Federal demonstra justamente como o PT está, por meio do aparelhamento das instituições, inclusive da Polícia Federal, querendo impor a sua narrativa de que o que aconteceu no passado, de que o golpe que o PT deu nas instituições, quando por meio do mensalão e do petrolão roubou o povo brasileiro para tentar assim deturpar a nossa democracia e estava conseguindo fazê-lo, a intenção é por meio da falta de discussão sobre o que acontece em outros países, acobertar o que está acontecendo também aqui no Brasil e qual é o projeto de poder autoritário e totalitário do PT. Projeto de poder, projeto ganancioso, projeto baseado apenas na inveja sobre aqueles que trabalham e produzem. Porque é assim que todo regime comunista se instalou em todos os países do mundo. Comunismo, socialismo, o fascismo, o nazismo, as farinhas do mesmo saco dos totalitarismos. É por isso que aqui faço coro ao deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que muito corretamente propõe, no âmbito desta comissão, a aprovação de uma moção de repúdio à perseguição política e ato de violência contra Maria Corina Machado, na Venezuela. Aliás, uma mulher. E eu queria saber cadê o PT nessas horas em que a ministra da Saúde, Nízia, sai chorando de uma reunião com Lula. Lula não foi machista, misógino? Aliás, nós sabemos que Lula é machista e misógino. É só lembrar o episódio do Grelo Duro. Desculpe minha palavra, mas Lula disse exatamente isso sobre as mulheres do PT, que dizia ele, eram as mais corajosas no partido, senhor presidente. Obrigado, deputado Marcel Van Hatten. Continuando a discussão do requerimento, o deputado Luiz Felipe. Obrigado, presidente. Obrigado, colegas. Muito feliz que vários deputados estão subscrevendo essa moção de repúdio. Lembrando aqui que, ideologicamente,
independe de quem é Marina Corina, do que ela defende ideologicamente, certamente não está 100% alinhada com o que eu defendo ideologicamente. No entanto, eu, assim como imagino os outros deputados, defendemos eleições livres, defendemos que não ocorra perseguição política, que os outros países com os quais nós formamos parcerias, não só econômicas, mas também políticas e sociais, que tenham a mesma visão de sistema que nós. Não podemos observar passivamente como um país que se propõe a ser um Estado de Direito exemplar para a região, que é o que os outros países exigem e demandam socialmente, observar passivamente uma ditadura exercer seus ditames, a sua tirania. E aqui está um caso patente, e já não é a primeira vez que essa comissão tenta se posicionar, até defender políticos que não estão alinhados necessariamente conosco, com a oposição. No entanto, defendemos a liberdade política, que é o que está sendo cerceada da dona Maria Corina, que vem com uma proposta de oposição válida do nosso ponto de vista. Então, fico aqui aos caros colegas a missão de projetar o nosso país, projetar os nossos valores, o que nós acreditamos como instituições, o que é o certo, não só para nós mesmos, mas também para a região. Agradeceria muito se fosse unânime a aceitação dessa moção de repúdio. Dentro da nossa visão, é um ato descabido de um tirano que já se impõe há muito tempo. Já deveria ter passado a bola para um sistema mais aberto, mais democrático. Mas insiste em manter o seu poder carcomido, corrupto, visivelmente maculando toda a região da América Latina como uma tirania, uma ditadura. É para isso que nós servimos. É para fazer um contraponto a esse tipo de governo. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, colegas. Muito obrigado. Para discutir